Falta um minuto, dois, hein? Falta um pouquinho ainda, né? Esperamos, Dom Piazza. Quem vem para as 15 horas, né? Que nem a gente faz em viagem, 15 segundos de tolerância. 15 segundos. 15 segundos. 15 segundos a gente dá. É. Quantos tem lá? Poxa. 3.812. Belo número. Tá bom. 3.000 pessoas já dá para começar. Já? Uhum. Muito bem. Vamos lá, então. Bom, boa tarde, sejam muito bem-vindos. A gente está aqui celebrando 7 anos de parceria, dezenas de tours lançados, centenas, quiçá, milhares de passageiros embarcados e felizes, aqui orgulhosamente recebendo Edson Piazza, nosso enorme parceiro. Piazza, em primeiro lugar, você queira dar as boas-vindas e já aproveitar o gancho para dizer por que você pensa que essa parceria vem dando certo aí há tanto tempo e carregando tanta gente. Muito bem. Bem-vindo todos. Muito obrigado pela participação. Estamos aqui hoje na Do Mundo, do Rio de Janeiro, a nossa operadora com quem a gente trabalha aí há muitos anos e numa parceria que vem dando muito certo pela seriedade, pelo compromisso que tem com os passageiros, porque o nosso maior patrimônio são os passageiros. Nós queremos que todos se sintam bem nas viagens e que as viagens transcorram da melhor forma possível. Então, a Do Mundo é, assim, para a gente, um motivo de orgulho poder estar aqui hoje para poder compartilhar com vocês e aqui convidar o que convidamos para estar aqui junto, e ele vai falar um pouquinho das nossas próximas viagens. Agradeço a todos aí pela participação. Bom, pessoal, para nós aqui é boa tarde. Não sei quando vocês vão poder assistir o vídeo, mas, de qualquer forma, uma boa tarde a todos. Boa noite, bom dia. E vamos lá, né? Eu vim aqui para contar mentira para vocês e começar pelo agradecimento aqui do meu amigo Piazza, que veio visitar o Rio de Janeiro, participar da nossa live. E pediram para falar de viagem. Gente, eu acho que o principal é a gente dizer que viajando pelo mundo, com a Do Mundo, né, formou uma grande família. E eu gosto muito de viajar com os passageiros de vocês, com o passageiro do Edson, porque a gente formou uma família e é uma harmonia, é uma coisa bem bacana. Minha próxima viagem agora é o Reno, acho que muitos de vocês vão comigo agora no Reno, vamos fazer uma Semana que vem, né? Semana que vem, dia 31. Semana que vem. Depois temos a Itália, as maçãs, famosa. Ano 2019 foi um sucesso, né? E a gente tentou repetir 2020, não deu, 2021 não deu, mas 2022 vão sair 2 saídas. E realmente é uma viagem que todo ano explode, porque é muito, muito linda. Vidal, vamos aproveitar o gancho que você falou agora, em 2020 não deu, né? Então, tenho certeza que tem muita gente com dúvida, querendo entender como é que está o mundo lá fora agora. A gente tem a fortuna de você ter acabado de voltar nos últimos meses, você fez um roteiro para a Grécia, fez um roteiro para a Bulgária e Romênia, fez 2 roteiros para a França, teve a oportunidade de levar aí, mais de 100 amigos nossos para conhecer o mundo e encontrou esse mundo pós-pandemia, né? A gente lê muita coisa, a gente ouve falar, preocupação com normas de entrada e saída, preocupação com a situação dos aeroportos. O que você encontrou nesses primeiros grupos aí nos meses recentes? Bom, gente, eu acho assim, eu saí um pouco receoso do que talvez a gente tivesse problemas e fosse mais difícil. Foi diferente. Tivemos que usar máscara, tivemos que fazer, no início das viagens, fazer teste PCR para poder viajar, passamos o Réveillon também, né? Viajamos para a Expo em Dubai, fomos para o Réveillon, fomos para a Bulgária e Romênia, fomos para a Grécia, fomos para a França agora 28 dias. E o que eu sinto é que as coisas estão voltando ao normal. Tem novos procedimentos? Tem.
alguns aviões exigem máscara, outros não. Hoje o PCR quase não é mais exigido para a gente viajar. Enfim, as coisas estão voltando ao normal. E eu acho que agora a vida vai seguir bem. Eu senti assim, uma vontade muito grande do pessoal de vocês estarem viajando de volta, de vocês estarem livres para passear, para estar na rua de novo, e senti uma receptividade imensa da galera lá de fora. Sabe por quê? Eles ficaram 2 anos também sem receber turista. 2 anos sem ninguém aparecer. Então, eu acho que quem viajou comigo pode atestar aí no chat, pode confirmar o que eu digo. As pessoas nos trataram com muito carinho, sabe, com muita alegria, com felicidade. Eu acho que é uma nova maneira de viajar pelos procedimentos que estão mudando um pouquinho. E devagarinho as coisas vão voltar ao que sempre foi, né? E acho que as viagens foram um sucesso. Foi bem legal. bacana, sobre essa próxima saída agora que você se referiu já, o Reno, né? A gente está saindo com bastante gente. Houve uma preocupação, a gente recebeu alguns contatos com relação à situação do nível de água. Então, a gente gostaria de tranquilizar todo mundo, né? No sentido de a gente vem acompanhando isso de perto. A gente está a par da situação. O nosso barco utilizado é um barco que tem um calado raso. Nesse momento, a gente tem a mais absoluta tranquilidade de que a viagem vai sair, que tudo vai transcorrer da melhor maneira. Esse tipo de preocupação, né, o acompanhamento, entender o que está acontecendo, é uma das partes que, com certeza, Piazza, fazem com que a gente tenha tranquilidade quando manda o passageiro nas viagens, no roteiro. A gente tem, então, uma série de roteiros que tem situações muito particulares, né? Quando a gente vai visitar, por exemplo, o norte da Itália para ver as maçãs, ou quando a gente vai para o sul da França visitar as plantações de lavanda, a gente vai para a Bulgária colher as pétalas de rosa, a gente vai ao Butão acompanhar um festival budista, um Seixo, a gente vai para o México acompanhar as festividades dos Dias dos Mortos. São roteiros que a gente já organiza aqui há muito tempo e, graças a Deus, tem andado muito bem. Todo ano propondo novas experiências, né? Para o próximo ano, a gente, por exemplo, tem a Semana Santa na Guatemala, que a gente acredita bastante. Outro roteiro aqui na América Latina, a gente vai ter o Festival das Flores na Colômbia. Então, acho que talvez fosse oportuno a gente poder falar, Piazza, você que já participou com a gente, por exemplo, dessa viagem para o norte da Itália, né? Qual é a diferença que a gente tem quando a gente tem um ponto tão marcante, né? Uma coisa tão importante como essa experiência, por exemplo, dos pomares históricos? Ou já vou aproveitar o gancho, que o Vidal vai poder dar sequência para a gente da melhor maneira também. Outra experiência que você já brilhantou com a sua presença foi participar de uma das nossas viagens de Ano Novo, aquela com a festa de Ano Novo no Egito. Então, esse tipo de experiência que nós aqui na Do Mundo acreditamos que faz uma enorme diferença na experiência do cliente e que a Viajando pelo Mundo compra, né, acredita tanto e tanto solicita, né? Isso tem que ser dito. O Piazza é quem mais nos pede para inventar roteiros fora da curva, roteiros diferentes, produtos, viagens, oportunidades que ninguém tem. Eu acho que a grande diferença é essa, né? O que a gente encontra hoje no site do Piazza, Viajando pelo Mundo, não são produtos que se encontram por aí em qualquer lugar. Então, essa viagem da Itália, eu sou até um pouco suspeito para falar, mas, do meu ponto de vista, é o roteiro mais bonito do ano. Eu tenho falado isso para todos os passageiros. Essa viagem nasceu até por minha sugestão quando eu soube da existência da maçã na Itália, que é vermelha por fora e é vermelha por dentro. Parece uma beterraba, né? E associada, então, a essa história da maçã, a gente vai para lá, visita os pomares da maçã. Vamos tocar na maçã e vamos comer a maçã diretamente nos pomares. Uma coisa inédita no mundo, que não tem em outra parte do mundo uma maçã que é vermelha por fora e vermelha por dentro. E não é só isso, né? Eu acho que pouca gente sabe que as pessoas comem a maçã no ano passado. E quando a gente vai lá, a gente come a maçã no pé. No pé, diretamente no pé. Na mesma viagem, nós temos um roteiro de trem, um passeio de trem no Bernina Express pelo
topo dos Alpes da Suíça, que é a parte mais bonita dos Alpes. E esse Bernina Express, lá, o trem vermelho, né, ele faz um percurso que, olha, só pelo Bernina Express valeria a viagem. Então, e ainda tem a Áustria, esse ano, que entrou também no roteiro, que vai sair agora em setembro. Então, veja bem, esgotou o primeiro grupo do dia 28 de setembro, nós abrimos outro grupo para o dia 5 de outubro, esgotou também. Ele é clássico e será lançado novamente no ano que vem, exatamente na semana da maçã, quando começa a colheita. Então, não existe outra empresa fazendo um roteiro desse. É espetacular. Eu sou até suspeito para falar desse roteiro. Eu fui 2 vezes e dá vontade de voltar mais vezes, porque a cada vez que a gente vai para lá, a gente acaba descobrindo coisa nova que não viu da vez anterior. E sempre os roteiros têm uma adaptação, uma melhoria, mais uma descoberta, mais alguma coisa. E o Vidal é o nosso guia desse roteiro que dispensa comentário, né? Gosta, né? Não é assim, não. Mas deixa eu falar para vocês. Eu vou fazer um desafio para o Piazza. O André, junto com a equipe da Do Mundo, está soltando para o Edson Piazza exclusivo lançamento de um roteiro que eu acho que vai bater em venda junto com esse da maçã. Que o André pode explicar melhor do que eu, que está lançamento, vocês nem sabem ainda, não está no site ainda. Nós vamos conhecer os 5 menores países da Europa. Sim. É isso? Boa piada. Boa, Vidal. Isso, mas quando a gente pensa assim, vamos conhecer, nós vamos dormir. E não é uma viagem que a gente vai ali, dorme e vai para outro lugar, não. É uma viagem muito bacana, gente. A gente sai da Itália, sobe para a Suíça, vai a Liechtenstein, volta, entra na França, entra na Espanha. É uma viagem espetacular. O André vai dar uma palhinha para vocês. Vai botar, hein? É o que o Vidal falou. A gente estava compartilhando os últimos detalhes desse lançamento. Agora é um pré-lançamento, exatamente. Né? Os menores países da Europa. Um roteiro que vai contemplar o Vaticano, San Marino, Liechtenstein, Andorra e Mônaco. E fora isso, a gente ainda vai ter Roma, a gente vai ter Verona, que é uma cidade absolutamente encantadora, a gente vai ter a região dos lagos no norte da Itália, como a gente tem no Tour da Maçã, obviamente lagos diferentes, mas tão bonito quanto em abril, então época de picos nevados, assim, de uma beleza cênica ímpar. E a gente ainda completa esse roteiro com Carcassonne, aquela cidade medieval que parece extraída de um conto de fadas, e termina em Barcelona. Então, é um roteiro absolutamente especial para quem quer conhecer mais países, né? Quem já conhece grande parte do mundo, já conhece boa parte da Europa. Quem pensa que conhece toda a Europa... Andorra, né? Andorra, que é muito pouco visitado. E ele vai sair para que mês? Ele vai sair em abril e a gente já está apostando que vai ter uma nova saída também em setembro. Então, já está apostando que vai lotar de abril e uma nova no mês de setembro. De novo, né, Pedro? Igual da maçã. É o que a gente gosta, são roteiros inéditos, são roteiros que a gente San Marino, Mônaco, Liechtenstein, Andorra e Vaticano. Andorra e o Vaticano. É tudo de bom. Né? E esse ano eu falei com o Piazza aqui, estou conversando com ele, eu vou fazer um Réveillon que, sinceramente, eu estou pedindo esse Réveillon para todo mundo fazer. Eu falo sempre com o André, a gente já fez Réveillon no Egito, que foi, assim, 5 anos de Réveillon, um sucesso, né? Fala sério. O Réveillon do tempo, a gente esse ano não pode fazer, né? O que é reservar o tempo de luxo só para gente, para jantar, para comemorar o Ano Novo, dentro de um dos templos mais famosos, não só do país, Egito, mas do mundo, né, gente? Um templo com muita história, com muita energia. Foi assim... Patrimônio da humanidade, pela Unesco, né? E a gente, quando pensa no Réveillon na Europa, a gente pensa Paris, Londres, pensa nas grandes capitais. A gente fez um Réveillon uma vez já na Ilha da Madeira, que foi bacana, porque é um dos Réveillons também bem famosos, europeus. Eu falei, por que não fazer o arquipélago de Açores? Gente, eu pergunto para vocês, quem de vocês conhece os Açores? Vocês não imaginam como é bonito. Quem já foi na Madeira vai se surpreender com os Açores. Eu vou para os Açores no Réveillon. Espero vocês.
Você vai vender isso? Vamos vender, sem dúvida. O que tu acha? E logo, quando vai ser o lançamento, André? Esse está Já lançado, lançou, já já tá está no lançado, já Ah, está sim, os Tá Açores, no sim. seu Os site, Açores você já vê? está no site. já Esse está já viajando está no pelo site. mundo.com.br. A gente tem também Viajando já pelo tá- mundo.com. perdão. A gente Já está está também lá. já lançado o Ano Novo Amanhã no nós vamos Marrocos. distribuir. Já está no site também, Tá no o site Ano Novo também. no Réveillon, no Reino do Marrocos. E a gente tem um terceiro lançamento de Réveillon, esse sim, mais um pré-lançamento aqui na live, o Líbano. A gente está soltando o Líbano com um precinho, ó, o menor preço que a gente tem, uma viagem de Líbano com 9 noites, que está com preço compatível com as viagens fora de Réveillon. Então, todo mundo sabe que viajar nessa época do ano é caro, aéreo incluído. Acho que isso é uma outra coisa importante, né, que a gente tem que registrar. A gente tem conseguido, apesar das dificuldades aí da temporada atual e do pouco volume de voos que a gente tem no Brasil hoje em dia, a gente tem conseguido lançar virtualmente todos os produtos, todos os tours, com parte aérea incluída. A nossa sugestão é que tente se definir com um pouco mais de agilidade a compra das viagens, porque o aéreo ele não tem conseguido se sustentar até muito próximo da data de saída. Então, até 4 meses antes da data do início do tour, seria a nossa recomendação, assim, não deixar passar, porque desse ponto em diante, a gente tem enormes dificuldades em manter o aéreo nas condições anteriores. Quem fecha com 6 meses de antecedência, 5 meses de antecedência, 4 meses, consegue ainda garantir uma condição muito melhor e garantir lugar em voo, que é uma coisa que todo mundo sabe, né, Piazza? Hoje, a malha aérea aqui do Rio de Janeiro está muito reduzida, a malha aérea de São Paulo também está bastante sofrida, e as demais cidades do Brasil, quando a gente pensa em saídas de Fortaleza, de Porto Alegre, de Brasília, de Belo Horizonte, os voos estão em muito pequeno número, são poucos lugares, então é muito importante hoje, talvez mais do que nunca, no passado recente, se definir com antecedência e se garantir o lugar, principalmente por conta do aéreo. E até para poder pegar esses pacotes com o aéreo incluso dentro do bloqueio. Porque quando a inscrição é feita muito próximo da viagem, o bloqueio aéreo ou já esgotou, ou então já teve que ser liquidado perante as companhias aéreas. E aí tem que partir para um aéreo individual que o preço extrapola. Então é muito importante as inscrições feitas logo para que se pegue o aéreo dentro do bloqueio do grupo. Uma coisa importante que é bom destacar e que eu recebo muita pergunta lá, e eu acho que era bom esclarecer. O perfil dos nossos grupos, ele é formado na maioria, na grande maioria, por pessoas acima de 60 anos. E predomina de 70 a 85. Então, muita gente me escreve, muita gente liga, perguntando, Edson, eu tenho 87 anos, será que eu consigo acompanhar o grupo? Será que não tem muita correria? Não tem nada disso. Como todos os grupos nossos, eles são formados por pessoas com mais de 60 anos e até 90, 92. Todo o trabalho de preparação desse roteiro, e o Vidal vai consciente disso, guiando os grupos, ele já é feito cadenciado de forma que as pessoas que têm mais dificuldade de locomoção possam acompanhar normalmente. Então, quem está numa situação dessa, com mais de 80 anos e está com medo de viajar, pode vir tranquilo, porque todas as viagens nossas saem com guia brasileiro, acompanhando o grupo, e todas as viagens com aéreo incluso, dentro do pacote, o que não é muito comum. Então, não tem surpresa. E a maioria dos passeios sempre inclusas dentro do pacote, com poucas coisas opcionais. Então, esse é um princípio nosso que a gente tem zelado muito por isso. Então vamos tentar juntar essas duas coisas, essa questão da relevância do aéreo rápido e essa questão de garantir logo as características particulares dos produtos, Vidal. A gente lança um número limitado de tours por ano, né? Nós somos uma empresa que lança um número restrito de viagens e que são viagens com características muito específicas. Então, se não encontrar essa viagem aqui, não é dizer que a pessoa não vai conseguir viajar de outro jeito para a Itália. Mas se você quer fazer uma viagem
completa para Sicília, por exemplo, que dure 2 semanas e meia, que vá às Ilhas Eólicas, que visite Stromboli, que dê a volta em tudo, essa viagem realmente só vai se encontrar aqui. Então, tentar falar dessa diversidade de roteiros particulares, né, de sul da Índia, de tudo que tem de tão diferente e da importância de eu acho assim, às vezes algumas pessoas me dizem, poxa, se o roteiro da Provence, eu acabei de chegar, a Piazza falou a nível de opcionais e tudo, então os 23 dias na França não tem nenhum opcional, tudo incluído, todos os dias com passeios incluídos. Mas o que eu acho assim, por que não faz a França todo mês? Por que não faz a Itália todo mês? Porque uma característica assim, da própria empresa, da gente mesmo, é procurar ir para os lugares numa época onde a gente tem uma grande atração. O André citou isso, a gente vai para o Festival das Flores em Medellín, a gente faz o Japão como? Vai sempre via Amsterdã, porque a gente pega as tulipas, na mesma época que você tem a florada da cerejeira lá no Japão, a gente procura, é igual você vir para o Rio, foge do carnaval porque é caro, não, a gente vai no carnaval porque é bacana. E é isso, a gente vai onde tem um festival, a gente vai onde tem uma coisa interessante naquela época. Então não adianta você ir todo mês, porque você vai perder a grande atração, né? Que é a lavanda, que seja o que for. E às vezes, por exemplo, as pessoas dizem, vocês fazem cruzeiro? Gente, a gente faz quase todos os rios da Europa. Teve gente que já foi comigo para o Mekong, já fizemos o Rio Volga, não vamos agora, porque você está com algumas dificuldades, né? Ninguém quer ir para você nesse momento. Mas esse ano a gente vai ter o Reno, vai ter o Sena, vai ter cruzeiro no Danúbio. E quando você diz assim, vai fazer um cruzeiro, repara que a gente sempre junta um pouquinho de terrestre com um pouquinho de cruzeiro. Mas isso são roteiros que a gente todo ano tem, buscando aquele evento especial daquela época. Mas a gente sempre tem as surpresas. Esse ano você tem algumas surpresas, né? A gente muito tem, legais, muito legais. Eu falei para ele, eu já escolhi as minhas surpresas, né? As que eu quero ir, né? Porque, pelo amor de Deus. Vai lá, me diga quanto. A gente tem alguns roteiros novos esse ano que a gente está lançando. A gente está lançando, por exemplo, uma viagem em janeiro que vai fazer Arábia Saudita e o Reino do Bahrein, que é um roteiro completamente... Quem vende Açores? Quem vende Arábia Saudita para vocês? Com segurança, claro. A gente tem 3 roteiros de Irã, é uma coisa completamente atípica, né? Os Encantos da Pérsia. Vidal já esteve acompanhando grupos nossos. E você vai para o carnaval no Irã? Vou passar o carnaval no Irã. Mas, gente, o Irã, eu fico tão triste, assim, porque existe um preconceito quando se fala de Irã. As pessoas eu converso com as pessoas, estava conversando agora com a turma lá na França, e a turma diz, poxa, mas o Irã é perigoso. Eu falo, o que é perigoso? Perigoso de quê? Aconteceu algum terremoto lá? Teve algum atentado? Tem alguma guerra acontecendo? O Irã, o povo, quem já foi ao Irã, eu queria até que testemunhasse, porque as pessoas têm que entender, é um povo super simpático, super receptivo. O país é belíssimo. Gente, quando você fala em Irã, você fala em Pérsia, berço da humanidade. É um show. E a do mundo está muito, muito caracterizada como, assim, expertise em Irã. Tanto que a gente tem 3 roteiros diferentes. Na verdade, são 3 roteiros com acompanhamento, o seu ou dos outros guias que acompanham os grupos. A gente tem uma viagem de Irã, o Irã Central, que é o clássico, né? Shiraz, Isfahan, Teherã, Yazd. A gente tem a viagem que faz a região das Ilhas do Golfo, que é uma região maravilhosa e que a gente junta com o deserto de Dashtelut, que é o lugar mais quente do planeta Terra. Mais de 70 graus lá em junho de 2005. Mas tem água fria lá no Não, a gente obviamente vai no inverno, então a gente pega a temperatura máxima de 20 graus. E é lindo, tem informações geológicas absolutamente deslumbrantes. A gente tem um outro roteiro de Irã, que é para outra ponta, é no verão. Então a gente vai para a região das montanhas, vai a Tabriz, também é muito bonito. Então 3 roteiros diferentes com acompanhamento do guia brasileiro sempre, com todas as características que a gente gosta, hotelaria diferenciada, localização central, viagens completas, viagens sem aquele monte de opcional, custa mais isso, mas isso, a gente não tem isso. E como o Irã realmente está num momento fascinante, a gente ainda resolveu, que é uma coisa rara, mas a gente ainda tem um 4º produto, que é uma saída regular para quem quer ir por conta própria. A gente consegue também facilitar isso. Então, o Irã está nesse rol, junto da Arábia Saudita, com o Bahrein. Tem mais um roteiro novo, Vidal,
que a gente estava falando desse hoje, Piazza também estava conversando, primeira vez que a gente vai lançar uma viagem ao sul da Índia. Vai ser uma viagem à região de Kerala e a Goa, né? Goa com a presença portuguesa. Então, acho que você vai ter a oportunidade de voltar à Índia. Já foi com alguns grupos nossos para a Índia. Acho que alguns de vocês já foram comigo para a Índia. Eu queria convidar para ir de novo, porque o sul da Índia, quem já fez vamos botar assim, Varanasi, Nova Delhi, enfim, Taj Mahal. Quando você pensa em Índia, você pensa basicamente no tradicional. Por isso eu convido quem já foi à Índia comigo e viu o tradicional, vamos para o sul da Índia. É muito diferente, gente. É completamente diferente do norte. É um país com uma diversidade imensa. A gente tem uma noite num barquinho típico que é show. A gente visita parques nacionais da Índia, a região de praias da Índia, é muito bonito. E a gente visita, digamos assim, as principais, as maiores cidades depois de Delhi, então no sul da Índia. Eu acho que vai ser realmente uma viagem diferente. Acho que mesmo vocês que já conhecem a Índia, ou conhecem uma parte da Índia, vale muito a pena, gente. Então, eu convido especialmente a vocês que já conheceram uma parte norte da Índia, que vão comigo para o sul. Que dia sai essa viagem, Camilo? Qual vai ser a previsão dela? Essa viagem, ela sai no dia 4, na noite de 3 para 4 de março, ela embarca em São Paulo. Então, é uma viagem logo depois do Carnaval. É uma época ótima para a gente ir, foge da época das chuvas, então a gente não tem... Temperatura é ótima, então acho que está perfeito. E uma viagem de Índia é diferente, né? Como você falou, é uma Índia mais tranquila, uma Índia com mais natureza, uma Índia com mais praia, é uma parte realmente encantadora. Mas para não dar a impressão, né, Piazza, de que a gente só gosta de falar desses destinos exóticos ou menos comuns, eu acho que a gente talvez pudesse aproveitar a oportunidade para falar de alguns roteiros que a gente já tem há muito tempo, alguns desde 2014 ou 2015, e que são também sucessos de venda que a gente lança e eles lotam com bastante rapidez. O primeiro que me ocorre aqui, eu acho que é a Croácia. A primeira Croácia que a gente fez foi em 2014. E uma característica marcante desses roteiros de Croácia que a gente faz, a gente sempre trabalha eles com calma, né? A gente evita aqueles deslocamentos, por exemplo, ficar entrando e saindo de Montenegro no mesmo dia, ou sai de Dubrovnik, vai lá em outro país para voltar para dormir de novo. Então, a gente tem aquele cuidado de... A gente vai à Baía de Kotor... Gente, quem dorme na Baía de Kotor? Acho que nenhuma operadora dorme na Baía de Kotor. Só você. A gente dorme, né? A gente dorme. Por isso que eu vou. E não é de hoje. E Zadar, né? Zadar. Por que dormir em Zadar? Pouca gente dorme em Zadar. Zadar... O que tem Zadar? O que tem lá? Tem o Saudação ao Sol, né? Saudação ao Sol. Quem vai fazer a Saudação ao Sol, vamos nessa. Que dia a gente sai para procurar isso? A gente sai em maio. Não tem uma data de cor, mas no início de maio a gente está saindo para a Croácia, na primeira semana de maio. Faz Plivice também. Entra por Zagreb, faz Plivice, vai a Sarajevo, que é indispensável, Mostar, descemos a Montenegro, fazemos a Baía de Kotor, visita. Dorme em Montenegro, que é de frente para a Baía de Kotor, que é Patrimônio da Humanidade pelo Unesco. Dorme em Dubrovnik, claro. Dorme no centro de Plivice, aquele hotel que eu gosto. A gente dorme no centro de Var. Na ilha de Var, né? Ali encaravitada no alto, aquele visual lindo no Hotel Ânfora. E de lá, a gente está chegando, a gente está vindo de Split. O povo gosta de hospedar o povo lá longe. Tem alguns hotéis em Split que são bons hotéis, mas que ficam afastados. E o grande barato de Split, né, Vidal? Piazza? É o promenade, o calçadão, o Palácio Diocleciano, é andar por aí. A gente está no centro. No meio, né? O hotel, você desce, você está no palácio, que é patrimônio da Unesco. Então, você está hospedado. Você não imagina. E isso faz toda a diferença. Então, quando fala assim, então eu estou vendo aqui o programa do Mundo e ou lotou, ou está 30 estalactetas mais caras do que não sei o quê. Mas por quê? Porque a localização dos hotéis é completamente diferente, o pensamento do roteiro é completamente diferente, a programação está toda incluída, não tem mais um dinheirinho disso, daquilo dos opcionais, tem o acompanhamento do quilate aqui de Luiz Vidal e dos outros guias que trabalham com a gente, tem o Terrique, tem o Hércules,
tem a Cris, assim, bastante, são profissionais de altíssimo nível, e sempre esse cuidado com o roteiro, né? Zadar, Ljubljana, ficando também bem próximo ali da zona do castelo, na parte central. Acho que isso é sempre muito importante. Você sabe que a Croácia hoje está sendo um dos roteiros mais procurados do mundo, principalmente pelos asiáticos. Eles estão indo em peso para a Croácia hoje. Mas a Croácia realmente é muito bonita. A Croácia tem muita coisa assim que seria âncora, né? Aquele parque de cachoeiras, coisa impressionante. Verdade. E vários outros atrativos que tem ali. A Croácia hoje A Croácia é bonita, sim, mas é o que eu digo. A gente maravilhosa. tem que ser bem feita, né? E isso, vamos deixar o mérito aqui para o mundo, porque a gente que é guia, poxa, a pior coisa do mundo é você sair para uma viagem e as pessoas começarem, esse hotel é longe disso, esse hotel a gente tem que pegar táxi para ver as coisas, cada lugar você quer vender um opcional. E por que a Croácia, dado o mundo, é um sucesso? Porque a gente não faz opcional. A gente dorme no centro das cidades. A gente vê todas as grandes atrações do que era a ex-Iugoslávia, né? do que era a Iugoslávia. E não só a Croácia, né? Montenegro, a Bósnia, Eslovênia, enfim. A gente vai conhecer como se a gente estivesse carimbando o nosso passaporte, o que tem de mais bonito na ex-Iugoslávia. E a gente vê tudo com calma e sem nenhum gasto extra, né? Ou seja, que vocês não têm que gastar dinheiro para transporte, para nada, estão sempre bem localizados. A gente teve agora na França, voltar ao tema da França, porque sai todo ano. Falar também, gente, né? Porque é o outro roteiro que a gente tem consagrado. Esse ano, agora de 2023, a gente vai fazer umas mudançazinhas, né? Vai ficar... Esse ano a gente vai ter... Em todo 2023, ano a gente melhora vai ter uma noite a mais. A gente melhora um pouquinho. Mas o que eu achei legal, assim, por exemplo, quando você chega na Provence, por exemplo, eu vejo algumas agências, assim, que no início, quando eu fiz a primeira vez a Provence, eu nem fiz com a do mundo, mas... Mas isso foi no século passado. No século passado. Eu me lembro que era, assim, um pula-pula de hotel, e quando eu vim trabalhar com o André, já tem 10 anos... Mas a gente do século passado, né? A sinergia... Não, eu digo, a sinergia é tão grande aqui com o Luiz Vidal e com o Edson Piazza que os três de azul é por acaso, isso não foi combinado. Os três chegaram um olhando aqui para o outro, né? Caramba! Mas são... Mas o que eu curti muito nessa França? Por quê? Porque você fica 4 noites em avião, você faz os passeios nas cidadezinhas próximas da Provence. Ano que vem você vai ficar 5 noites. Você não reclamou que queria uma a mais? Então são 5 noites em avião. Passou para avião. Ganhou uma noite a mais. Você vê que maravilha. Mas o que eu acho legal tudo é pertinho. Então por que a gente vai dormir uma noite aqui, uma noite ali, tira a mala daqui, tira a mala de lá, entra e sai de hotel? A gente fica na cidade mais bacana da Provence, faz os passeios e volta, e todo dia Aí as pessoas dizem assim, poxa, como é que você chega? Todo dia tem feirinha em Saint-Rémy? Todo dia tem feirinha em Aix-en-Provence? Não, a viagem é estruturada para a gente chegar no dia da feira, no dia que está acontecendo as coisas naquela cidade. Isso que é fantástico. Depois a gente vai para fazer a Côte d'Azur, 4 noites em Nice, vai passear todo dia na Côte d'Azur, mas fica quietinho naquele hotel, super bacana. Depois a gente segue, visita Carcassonne de novo, uma cidade medieval fantástica. Depois vamos para onde? Você mudou esse ano. Esse ano a gente aumentou, né? A gente tem o roteiro clássico, que é o que a gente começou a fazer desde a primeira vez que resolvemos incluir os campos de lavanda, que eu acho que é fundamental, né? Esse roteiro. O platô de Valensole, gente, vocês não entendem o que é aquilo. É assim, um sonho. Tem que ver as fotos. Nossa, foto, se botar uma imagem aqui, todo mundo compra para o ano que vem. Uma coisa importante também, que é bom lembrar, e estava pensando agora aqui, muita gente me pergunta o seguinte, Edson, estou sozinha, quero viajar, mas não tenho companhia. E nenhuma agência procura fazer a junção das pessoas, de modo a que elas possam viajar em apartamento duplo. Só você mesmo. Então, eu tenho um trabalho assim que é difícil a pessoa não ter uma companhia, porque nós trabalhamos muito em cima disso, de modo que todo mundo consiga alguém para viajar junto. Então, a verdade é formar uma você, se estiver sozinha, querendo viajar e querendo participar dos nossos grupos
e entrar num apartamento, numa cabine dupla, faz a inscrição normalmente e nós vamos cuidar de ajudar a encontrar essa parceira. Viajandopelo-mundo.com. Procurando companhia. Procuro companhia. Não é um namoro na TV, mas junta. Mas olha, tem dado certo e muita gente que está aí assistindo certamente já teve a oportunidade de atestar isso. Compartilhe. E de compartilhar e fazer com amigos, pessoas, né? E fazer novos amigos. Novos e aí amigos, passa a viajar juntas e até em outras viagens. Sim, né? na próxima viagem então, já... se você está sozinha, se você está sozinho, não tenha medo não, vem para nossos grupos que a gente vai ajudar aí a encontrar uma parceira. Mas eu estava falando, essa coisa da França, sabe o que eu acho bem bacana? Porque até alguns anos atrás, as pessoas diziam, eu conheço a França, porque foi a Paris. Eu conheço a França, porque foi a Paris. Todo mundo era isso. Você já foi à França? Conheço a França. Já tive 5 vezes em Paris. Mas eu queria conhecer, por exemplo, o Monte Saint-Michel. Gente, quantas pessoas viajaram comigo há 20 anos atrás e diziam, puxa, eu fui tantas vezes à França, eu não conheço o Monte Saint-Michel. Gente, essa viagem a gente faz à França, faz a Normandia, vai ao Monte Saint-Michel, dorme 3 noites ou 2 no Vale do Loire, visita 3, 4 castelos. Bordeaux, ano que vem a gente vai ter Bordeaux. A gente vai a Bordeaux. Saint-Emilion. Saint-Emilion. Degustação de vinho, que esse ano a gente não fez, mas André vai pagar uma ano que vem pra gente. De boa. Sério, porque na Itália você sabe que ele pagou 4. 4 degustações. Esse ano, quem tirou foto com a mochilinha dele, ganhou almoço. Mas então, gente, a França, independente de visitar toda essa região da França, a gente ainda tem um cruzeiro, 7 noites pelo Rio Sena, acompanha a história da onde saíram os grandes navegadores, John Fleck, assim, digamos, fundaram o Canadá, né? Jacques Cartier, Samuel de Champlain, todos saíram de John Fleck, uma cidade, parece que saiu também de um conto de fadas. A gente acompanha toda aquelas cidadezinhas, Rouen. Quem é aquela mulher famosa da França? Dona Joana? Aquela Dona Joana. Opa! Também, Joana d'Arc. Gente, toda a história de Joana d'Arc está ali naquela rota do Sena que sai de Paris até a Normandia. E a gente, independente do Monte Saint-Michel, você já viu o que é Saint-Malo? Saint-Malo, assim, é um sonho. E várias cidadezinhas. A França tem uma coisa que chama as 109 cidades mais bonitas, mais belas da França. E nessa rota, a gente, todo santo dia desse navio, dessas 7 noites, a gente visita 2, 3 cidadezinhas das mais belas cidades da França. Carcassonne, por exemplo, é uma delas, né? Mas a gente visita fora do navio. Então, acho assim, é uma viagem para conhecer a França. Quem conhece a França porque foi a Paris, vem conhecer a França. E o Danúbio? Temos o Danúbio. Vamos falar do Danúbio. Adoram o cruzeiro, a gente tem o Danúbio previsto. O Danúbio para junho. Espetacular. Praga. Mais do que isso, esse próximo Danúbio que está saindo, ele está entrando por Berlim. Então, ele está entrando para uma cidade fantástica, cosmopolita, incluindo, por exemplo, a visita ao Pergamon, que é absolutamente indispensável e que todo mundo gosta de vender como opcional, vende caro. A gente acha que é inimaginável. Pergamon é uma coisa... É um ícone, né? Sem dúvida. Os portões do muita gente vai a Berlim, às vezes não vai pela dificuldade, pelo tempo, porque, sei lá. Então, em Pergamon a gente resolveu incluir porque, gente, não dá para ir a Berlim e não fazer um bom museu, né? E o Pergamon é um Aí a gente está ficando ali na Friedrichstraße, numa localização premium, por 3 noites em Berlim. De Berlim a gente está seguindo para Praga, ficando no Kaiká também, um belo hotel que todo mundo gosta de ficar. Centro histórico de Praga. Mais 2 dias em Praga, que é uma cidade absolutamente deslumbrante. E de lá a gente segue para, então, em Viena, embarcar e a bordo do Crucestar fazer um cruzeiro de 7 noites que vai contemplar Budapeste, Viena, é claro, Bratislava. Então, não só um Danúbio, né? Mas o que a gente gosta de chamar de
de Europa Central, que os europeus acham engraçado. Perdão, a gente gosta de chamar de leste europeu, e os europeus chamam de Europa Central. Eu acho assim, o Crucestar é esse barco que eu vou fazer o remo agora com vocês. Não. Você vai no Crucevita e o Crucestar é o outro. O Crucevita e o Crucestar é da mesma empresa. Sim, eles têm características muito parecidas. Sim. Eles são barcos que não são grandes. A gente utiliza essa empresa que chama Crucemundo na Europa de Leste, né? Na Europa Central, e utiliza a Croix Europe na França. São duas empresas excelentes. O que eu gosto muito da Crucemundo, que nós temos 3 barcos, utilizamos 3 barcos deles. A gente passou a utilizar 2 agora, mas com roteiros diferentes. Eu acho assim, eles são barcos menores, é uma coisa muito intimista, comida maravilhosa. E o que é mais legal, por esse ser um barco, esse barco eu acho que tem 57, 60 cabines. São 60 e poucas cabines. 60 e poucas cabines, é um barco que é um iate. É um iate, né? A gente fica praticamente dono do barco. O barco fica praticamente para os brasileiros. Todas as cabines externas. Barco de rio, sempre as cabines são externas. Todas são externas. Porque o rio não tem como você ter o espaço do barco, você não tem como ter interno. Então, sempre no cruzeiro de rio, as cabines são externas. Algumas com uma escotilha menor, outras com uma varanda. Mas sempre com opção. Quem quiser escolhe. Você obviamente tem uma diferença de preço. Mas sempre externa, sempre com vista para fora. Sim. Sempre, você nunca vai ter uma cabine. E o bom interna. do cruzeiro de rio, principalmente na Europa, é que a navegação é absolutamente tranquila. Você coloca um copo d'água na mesa, você não sabe se o barco está em movimento ou não. Exatamente. E a segunda coisa é que o rio, normalmente, é estreito. Então, você vai vendo a paisagem dos 2 lados. E você nunca tem um dia inteiro navegando. Você sempre está descendo, passeando, andou um pouquinho, desce. É como um hotel flutuante. Que a gente, hoje está numa cidade, almoça, acabou o almoço, está em outra. E sem mexer com bagagem. Sempre passeando, sempre viajando. Vamos aproveitar o gancho, falando de um cruzeiro em que você não tem um dia sem atração. Vamos permanecer na Europa, mas vamos sair do Rio e vamos para uma coisa muito rara, que é um cruzeiro marítimo que todo dia te dá atração, que não é aquele pinga-pinga de poucas horas em cada parada. A gente podia falar da Grécia, que é um roteiro completamente diferente, né? Que a gente entra por Corfu. Eu não tenho registro de uma viagem em grupo no Brasil que já se tenha tido Corfu como uma das paradas, e é uma ilha com toda aquela influência veneziana. Você acabou de voltar de lá também. Uma ilha os monastérios de Meteora, então, e aí Meteora, vocês não imaginam o que é. Você não imagina o que é. Você olha aquele mosteiro, um monastério no topo de uma montanha, você não imagina como o cara levou o tijolo lá para cima, né? E a gente chega lá para visitar esses 2, 3 monastérios desses. É um show. É uma Grécia realmente diferente. O barco que a gente faz na Grécia tem uma grande vantagem, realmente. Porque a maioria dos cruzeiros... barcos maiores, né? São barcos maiores e barcos que às vezes fazem outros países e visitam as principais, 2 ou 3 ilhas gregas e pronto. A gente fica 7 noites no barco, mas 7 noites onde a gente visita as 2 maiores principais cidades gregas, a primeira e a segunda maior cidade. Sim. A gente visita as ilhas principais, mas a gente visita algumas ilhas, como a ilha de Milos, por exemplo. Talvez a gente conheça Milos quando a gente vai no Louvre e vê a Vênus de Milos, né? Porque a Vênus de Milos foi encontrada em Milos. Mas, por isso, Vênus de Milos. Mas as praias de Milos, gente, as praias de Milos, é algo assim de outro mundo. Creta, né? Que é uma ilha... Né? Santorini, Mykonos. Dispensa comentário. Tem um dia inteiro em Mykonos, dá para curtir barco, dá para curtir praia, dá para passear na cidade. É um barco, e como é um barco grego, o barco está novinho, tudo reformado. Comida nota 1000. Não é um barco de luxo. Tem mais de 15 brasileiros trabalhando no barco. Tem onde vem discussão, tem onde na recepção, tem... Bom, brasileiro no barco, mas o barco está novo, as cabines são nota 1000. Eu acho que sim, é um barco pequeno, ele para em todas as ilhas, consegue aportar em todas as ilhas, o que é muito bom. A gente tem um aproveitamento bom, porque ele fica bastante tempo em cada ilha, dá para a gente curtir bastante. Então a gente faz uma parte do continente
e faz. Sim. E a gente diz, Cresce até rimar, né? Já chega de avião em Corfu, né? Corfu é show. Corfu, depois atravessa de ferry-boat para o continente, faz Ionina, né? Olha, Para em Ionina. Eu tirei uma foto em Ionina, mandei para o André. O André, ué, onde que é isso aí? Essa praia linda. Eu falei, ó, essa você não conhece. Vidal, rapaz, o povo que você gosta que peça as coisas, chegou uma pergunta aqui, que essa daqui eu tenho certeza que foi você que pediu. Eu não. É uma viagem que você pede todo ano, se a previsão de Canadá com Alasca. Pois é, mas eu te falei. Então, você todo ano eu peço Canadá com Alasca. A gente tem, nesse momento, a gente está considerando 2 datas, que são julho e agosto, para fazer uma saída de Canadá costa a costa, com a possibilidade de extensão ao Alasca. A gente ainda não tem data para essa viagem sair, a gente vai vai ter que trabalhar. Maravilhosa, simplesmente maravilhosa. Ainda mais se fizer de costa a costa e depois... Quem que foi a Lenice? Foi a Lenice. Você ligou para a Lenice e falou, Lenice, fala que eu não liguei não. Mas, certeza. Mas olha... Por falar em roteiros dessa época, do século passado, quando a gente começou a trabalhar juntos em turismo, né? Você vai lembrar do Canadá e eu vou lembrar sempre de um outro roteiro que esse ano a gente está retomando e que era o meu roteiro quando guiava. A gente esse ano está com uma Escandinávia rodoviária. Olha... Uma Escandinávia que entra por Copenhague, vai a Aarhus, atravessa, tem um ferry novo, que atravessa do norte da Dinamarca já para Bergen, que é o portal de entrada dos fiordes, né? Lindo. De lá a gente faz toda aquela região, faz o Sonja Fjord, faz a ferrovia de Flam, vai a Balestrand dormir de frente para o fiord, seguimos e aí vamos a Visby, que essa é a novidade. Visby é aquela ilha báltica onde tem a mais bem preservada cidade medieval de toda a Escandinávia. Não tem o registro de Visby fazer parte de um roteiro, é patrimônio da humanidade pela Unesco, e a gente tem, não é uma, são 2 noites. Isso é roteiro para os fortes, hein? Isso é roteiro, cara, isso é maravilhoso. Sai de lá e termina... Não sei se ele vai mandar nessa, né? Você vai nessa. Então, Canadá, Alasca e Escandinávia. Canadá, Alasca e Escandinávia. Bom, eu vou falar a última coisa que eu quero de volta esse ano, já que 2 anos de pandemia. Eu queria o Canadá com a Alasca, realmente eu pedi. Estou pedindo para que montem o Canadá com a Alasca para eu levar vocês, porque eu estou com muita saudade. Eu acho que eu fiz uns 30, 40 Canadá. Fiz todos. Embaixador. Imagina, eu estou 4 anos sem voltar lá. Eu estou, assim, traumatizado. Estou igual a Lenice, pedindo pelo amor de Deus, para montar o Canadá com a Alasca. Mas eu queria um outro pedido, que eu tenho certeza que você vai atender para esse ano. Vamos voltar ao Japão? Vai ser o seu último pedido. Último, Japão. Vamos voltar ao Japão. Esse ano? Ano que vem, 2023. 2023? Tem que fazer. Em 2023 a gente volta ao Japão. Mas vamos fazer um Japão que nem a gente gosta, né? Vamos inventar alguma coisa nesse Japão, vamos fazer um Japão com tudo que tem que ter, mas tendo aquele algo mais. Vamos ter floração. Uma surpresa. Vamos ter floração. Vamos ver. Eu falei de brincadeira. Linda. Eu já sabia que a gente ia ter o Japão, mas eu pedi isso, sei lá, 2019 a gente ia fazer. A gente fez. Em 18 a gente fez, em 19 a gente fez, em 20 foi o 20, primeiro 21, tour que não pôde sair por causa da... 20, 21, 22 sem voltar ao Japão. Vai voltar, 23 você volta. E para que todo mundo volte na próxima live, né, Piazza? A gente combinou também que não quer traumatizar ninguém e que são 50 minutos para dar aquele gostinho de viajar e para não criar trauma. A gente pode já pensar em encerrando a nossa participação aqui hoje, agradecer a presença, a todo mundo que nos prestigiou aqui, colocar sempre o viajandopelomundo.com à disposição. Pergunta de Colômbia, desculpa, eu vou ter que interromper o encerramento, porque eu acabo de voltar da Colômbia, estava lá até 5 dias atrás, e volto à Colômbia daqui a 4 dias. Então, nós temos, nós temos 2 roteiros de Colômbia previstos para o ano que vem. A gente vai ter a região, o básico, né? Cartagena, que é encantadora, vamos ter Bogotá, com a Catedral de Sal, aquilo tudo. Vamos ter Cali, vamos ter a Zona Cafeeira, com experiências muito, muito particulares, vamos ter Medellín. E em Medellín, em particular, a gente vai ter o Festival das Flores, aquele filme que eu lhe mandei semana passada. Sim. Muito maravilhoso. É um festival que eu acho que ninguém no Brasil oferece, e é
uma festa. Na Colômbia, Sim. aqui do lado. Quando a gente nosso. começou a fazer essas festas, esses momentos especiais de cada país, todo mundo dizia, pô, esses caras são loucos, né? Vão para ver lavanda, vão para ver florada de Dia dos Mortos no México. Vão ver as rosas da Macena, vão ver o Dia dos Mortos no México. Vocês não imaginam, não deixem de ir. A Festa das Flores em Medellín. É uma semana espetacular. É festa. E do nosso festa. lado aqui, né? E do nosso Pois lado. Bem bacana. Um voo rápido. Semana Santa na Guatemala também vamos ter. Então, essas celebrações realmente agregam muito, né? Muita gente certamente já viaja com Viajando pelo Mundo.com há muito tempo e sabe a diferença que faz estar nesses momentos. Dom Piazza, então, suas últimas palavras. Muito obrigado a todos pela participação. Queria lembrar que o câmbio de hoje está em 5,30 dólar e euro, caiu. E colaram, né? Dólar e euro hoje. Bom momento para fechar viagens em euro. Momento exato hoje de fazer inscrição, porque vai garantir esse câmbio até o final dos pagamentos, congelado, né? Então, aproveita no nosso site www.viajandopelomundo.com, vê lá as viagens que estão lançadas e aproveita fazer inscrição, pegando um câmbio desse hoje com essa queda. É muito bom. Muito obrigado a todos, um abraço. Qualquer dúvida pode me escrever depois pelo WhatsApp, pelo e-mail, e a gente vai responder a todas as perguntas. Bom, eu espero só poder ter a oportunidade de vir conversar com vocês mais vezes, porque às vezes só no ônibus a gente não consegue passar uma geral para vocês. E a gente reuniu mais de uma semana para fazer a nossa programação de 2023 e chegar aqui e apresentar para vocês tudo que a gente vai fazer, as novidades, de uma maneira assim, bem sucinta, eu sei. Mas, de qualquer forma, eu vou estar dentro do ônibus com vocês agora no Reno, vou estar em várias outras viagens. E se alguém quiser detalhe de alguma viagem para 2023, se estiver dentro do meu ônibus, pode perguntar. E, com certeza, nós vamos promover outras lives para passar as novidades. Só assim para o Piazza ver o Rio, né? Só assim para a gente receber a ideia é passar as novidades para vocês. Não é de uma forma resumida, né? Não é esmiuçar nada para vocês. Vocês já conhecem como a empresa trabalha, já conhecem os guias da empresa, já conhecem a maneira como a empresa se localiza nas cidades. Eu acho que isso não adianta a gente ficar reiterando. A ideia é passar tudo que a gente vai ter para que vocês possam se programar e, não, às vezes, não ocuparem um mês com uma viagem e depois ficarem sabendo que vai ter uma outra que vocês gostam. Então, é legal passar uma geral do que vai ter em Viajandopelomundo.com, à medida em que a gente lança, elas estão todas lá. Viajandopelomundo.com, o nosso site está sempre sendo atualizado, toda semana tem alguma viagem. E mesmo que alguma dessas viagens não esteja no site ainda, vocês podem escrever para o Piazza e dizer, olha, assim que liberar essa, que mês vai ser, deixa lá que eu tenho interesse em fazer, me passa. E aí? 53 minutos, muito obrigado a todos. Clarice, estou vendo seu nome aí, mas muito obrigado a todo mundo, foi um grande prazer receber. Um abraço lá, Clarice, também, que está nos assistindo. Tá mandando um abraço a você. Muito obrigado pela participação de todos. Até a próxima. Tchau. Você vê.